Ele diz para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Coisa séria, né? Então, eu dividi aqui, pessoal, sei que a maioria aqui, um dia corrida aí de trabalho, tudo, e para não ser cansativo, eu dividi assim, tópicos, assim, para falar um pouco mais dinâmico, você não dormir na cadeira também. Meninos inconstantes, isso é coisa muito séria na Bíblia. Desde o tempo dos apóstolos, tudo que nós vemos hoje, igreja se corrompendo, no tempo dos apóstolos já se corrompeu uma parte. Nós vemos governos corruptos, Roma, né? Corruptos, falsos irmãos. Nós vamos ler daqui a pouco, Coríntios capítulo 5, já tinha naquela época. Todas essas coisas já tinham, mas também já tinha um povo cheio do Espírito Santo, cheio de poder, que serviu a Deus muito bem por causa deles, né? Em razão do comportamento deles, que o Evangelho chegou até nós. Aqueles que foram infiéis na época, vão com Deus dar conta, e os que foram fiéis também. Aí eu tenho que ver para qual lado que eu vou. O apóstolo Paulo fala, eu acho que eu vou ler só no final essa parte para vocês, mas ele fala assim, quando eu era menino, falava o menino. Então assim, são fases que a gente tem que superar. É normal, às vezes, porque está começando tudo, agir como menino, porque ele é menino. Então, quando é menino, ele age como menino. Eu vejo, pessoal, os jovens da igreja, que graças a Deus tem aumentado o número de jovens aceitado Jesus aqui, se convertido, se interessado pela santidade, fazer obra de Deus, né? Mas quando eles têm um tropeço, por exemplo, eu não fico... como é que a doutora falou ontem? Eu achei bonita a palavra que ela usou. Eu não fico romantizando, não. Que estava vendo, que talvez eu passe por uma cirurgia, que eu pelo jeito não vai nem precisar. É questão de dentária, de uma correção. Aí ela falou assim, não vou romantizar não. É feio o negócio. Eu falei, então qual que é a próxima opção? Então assim, eu não fico romantizando o pecado, não é isso. Mas também, irmão, eu não vou excomungar o irmão, né? Da igreja. Excomungar. Nunca mais você vai fazer nada, não posso. Eu tenho que trazer porque ele é menino. Tem menino novo, tem menino velho, irmão. Tem comportamentos de menino em pessoa que já está há muito tempo na igreja. Imagina não está começando. Então a gente tem que saber lidar. Eu falo isso, não é de ninguém aqui não, tomara que nem aconteça. Mas eu tive recentemente uma situação de um casal que, olha, irmão, assim, é decepcionante, inclusive. O casal. Pessoas já, irmão, chegaram aqui antes da Igreja da Graça, na Igreja da Graça, e era para estar trazendo gente, converteu aqui, família, não sei o quê, de repente, com as conversas, já foi, em 3 anos que eu estou aqui, foi 3 vezes que eles vieram falar comigo para mudar de igreja. Na primeira eu fiz de conta que eu não entendi, na segunda eu aconselhei, na terceira eu falei, vai com Deus. Não, porque aí já não é menino inconstante, mas já não era mais para ser. Porque enquanto eu era menino, disse o apóstolo Paulo, eu falava como menino. Mas depois que eu cresci, ele diz, aí eu não falei. Porque o menino, em nada ele difere do servo. O apóstolo Paulo vai dizer. Porque mesmo que ele seja herdeiro, ele não é
juridicamente capaz de administrar a própria herança, porque ele é menino, ele não tem condições de assumir nem a própria herança, mesmo sendo herdeiro, porque ele ainda é menino, ele precisa de um tutor, ele precisa de alguém que responda por ele, porque ele é menino. Então ele diz aqui no versículo 14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Aí vamos dar uma passeada, ó. Gálatas 4,13. O Alex está colocando, Alex. Ó, Alex vai colocar aqui, ó. Gálatas 4, que aí vocês, quem quiser anotar também. Gálatas 4,13. O que está escrito no Gálatas 4,13? Vai. Não rejeitasse nem desprezasse, mas antes recebesse. Olha como a igreja dos Gálatas se comportava em relação ao ministério do apóstolo Paulo. Ele falou assim: vocês me receberam como anjo de Deus. Aquilo que ele trazia, eles entendiam como uma mensagem de Deus. Às vezes você dá um conselho para uma pessoa, irmão, ela faz aquela análise do homem. Tudo bem, sou homem, aliás, sou homem, tenho certeza de que sou, né, inclusive, disso, né? Tanto a genética quanto também, né? Tá, aí a pessoa olha e fala: ah, não, mas o pastor... eu já imaginava que você ia dizer isso, então por que pergunta? Porque ela está recebendo a resposta como vinda de quem? Do homem e não de Deus, porque ela ainda é o quê? Menino. É menino. Essa conversa de... ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Isso daí já está pacificado, vencido e até ultrapassado. Há muito tempo. E a pessoa ainda está naquele rudimento antigo. Não, mas a Bíblia foi escrita. Será que a Bíblia não tem contradição? Daqui um pouco está fazendo igual na psicologia infantil, né? Tá bom, Deus existe. Quem criou Deus? Falta você pegar uma balinha, um pirulito e falar: ninguém da mamãe. Ela não ouve a palavra de Deus como vinda de um servo de Deus. Porque ele diz que é um homem, mas a igreja dos Gálatas fala diferente. Tiago 1,8, aí vai apertando. Tiago 1,8, falando de menino inconstante, aí olha o que acontece. Menino inconstante, olha o que acontece. 1,8. Olha o resultado. O homem do coração dobre com dois sentimentos, né? É inconstante em todos os seus caminhos. Lê o versículo 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levado pelo vento, igual ele falou lá no Efésios, e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem Senhor alguma coisa. Aí ele termina: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quem é assim, traduzindo, né? Não chega em lugar nenhum. Começa uma coisa, não termina. Começa outra, não termina. Na obra de Deus não segue. Nada vai. Por quê? Porque ele é um menino inconstante. 1 aos Coríntios 3, aí vai apertar mais agora, ó. 1 aos Coríntios 3, lá no comecinho, o apóstolo Paulo vai falar no versículo 1, lê aí, pessoal: homem com voz de macho, mulher com voz de fêmea. Em Cristo, quando nós somos meninos, em Cristo, ele diz que nós somos carnais. Percebe qual é a definição de meninos? Nesse sentido, ele está chamando de carnais,
que não entende as coisas do Espírito. Não entende. Tudo eu olho pela carne. Eu acabei até citando uma referência que estava um pouco fora do contexto, mas deu para a gente entender. Os Gálatas, eles disseram, o Paulo diz que quando ele falava, o povo recebia como que de um anjo de Deus. Por quê? Porque eles eram espirituais. A igreja dos Gálatas e Efésios eram as duas igrejas mais ali envolvidas com a obra, com o entendimento dos filipenses também. Mas essas duas, já a igreja em Corinto era uma igreja que era carnal. Chegava com uma mensagem, não entendia, briga. Tinha caso na igreja de Corinto de um homem que estava no segundo casamento. Aí ele tinha um filho homem também, e aí ficou viúvo, tudo, aí casou-se. O filho desse homem se envolver com a mulher do pai. Pois você lê, no capítulo 5, fala isso. A coisa era tão suja, era uma igreja tão carnal, que acabava tendo esse tipo de relacionamento dentro do contexto familiar. Coisa suja mesmo. A igreja em Éfeso, Gálatas, eles já tinham uma firmeza maior. Quando vinha a palavra, eles diziam, é Deus que está falando. E eles receberam como palavra. Ainda no 1 Coríntios, capítulo 13, e não vamos falar aqui do amor, não, vamos falar de uma outra coisa. 1 Coríntios 13, versículo 11. Vamos lá? Bonitinho, ó. 11. Quando eu era menino, falava o menino, sentia, discorria, mas logo que cheguei a ser homem, chega uma hora que a pessoa tem que acabar com as coisas de menino. Tem que ser mais maduro, tem que ser mais firme, mais decisivo, mais dependente da palavra de Deus e não inconstante, como ele diz. Meninos inconstantes, ele fala para os Efésios ali. Ele falou, não sejais como meninos inconstantes, levado à roda por todo vento de doutrina. Tinha uma coisa aqui, alguém ia atrás. Tinha outra ali, alguém ia atrás. A igreja de Éfeso não, ele falou, não sejais como meninos, levados por esses ventos. Aí ele ainda fala no capítulo 14, versículo 20, aqui de Coríntios. Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos. Você viu que o apóstolo Paulo era um pastorzão, né? Ele falou, peraí, deixa eu explicar, vai que alguém entende errado, né? Que Jesus falou que para o reino dos céus, nós temos que receber como uma criança, né? Alguém fala, mas ele falou, na malícia, meninos, no entendimento, homem. Tem que ter entendimento. Tem que ter entendimento de gente que, ele falou lá no capítulo 3, né? Ele falou assim, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Por quê? Porque ele falou que ainda eram considerados como meninos. Amém, pessoal? Efésios 4,14, volta lá. Efésios 4,14. Volta nele. Eu lembrei até de um discurso que roda muito aí na internet, daquele... Eu acho que é ex-jogador, né? O Ricardo Oliveira, lá já parou, já. Deve ter parado já, né? Que ele fala... Ele faz umas caras e bocas assim. Se te disseram que você não ia chorar, que você não ia sofrer, que é de fé em fé, de glória, você vê que ele está na carne totalmente ali falando. Pode reparar. Você vê que ele está cheio de pompa assim, falando besteira, inclusive. Porque a Bíblia... Mentiram. Não, a Bíblia diz que é de fé em fé e glória em glória. Ele diz, se te disseram, mentiram. Como mentiram se falou que está na Bíblia? Claro, se falou que não ia ter problemas, aí mentiram. Você vai ter problema, mas é de fé em fé e de glória em glória. A Bíblia diz que é, irmão, eu não posso negar.
Agora, se disseram que eu não ia ter problema, aí realmente... Não é que mentiu, às vezes a pessoa não tinha entendimento. Aí falou, você nunca vai ter problema. É a mesma coisa que falar para uma criança. Pessoal, então, no Efésios 4,14, ele diz, para que não sejamos mais meninos, o quê? Inconstantes. E levados pelo quê, pessoal? Todo vento de doutrina, rapidinho, não precisa nem abrir aí não, Mateus 7, lá no versículo 25, vocês lembram dos 2 alicerces, né? Ali vai falar, aí fala da casa na areia, da casa tem na rocha também, aí fala que correram os rios, colocou aí, Alex, tem? Tá lá, pega, desceu a chuva, correram os rios, olha lá os ventos, sopraram os ventos, e combateram, e ela seguiu o vento? Não, ela não caiu, porque ela estava, não ser menina é isso, é você ter firmeza no seu posicionamento. 14:30 também, Mateus 14:30, ele vai falar uma outra coisa também aquela que eu preguei aqui esses dias, sentindo o vento forte. Aí eu te pergunto, aquela casa de Mateus 7 lá, ela sentiu o vento forte? Que não diz que bateu o vento na casa? Ela sentiu. A diferença é que ela não teve medo, porque ela estava firmada na rocha. Sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Mas então quem é levado pelo vento é que não está firme. Aí eu estava meditando nisso, falei, pai, na Bíblia tem vários tipos de vento. Tem o vento natural, tem o vento do maligno e tem o vento de Deus, né? Tem o natural, natureza, tem o maligno que o diabo manda e tem o de Deus. Aí o de Deus está lá no Atos capítulo 2. Vocês lembram lá que estavam todos reunidos no dia de Pentecostes? Olha aí, Atos 2, no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Se fosse ministro de louvor, eu ia pegar isso aqui, sabe, João? Pessoal, eu ia pegar isso aqui, eu ia ficar orando o tempo todo isso aqui. O tempo todo, falar, meu Deus, pastor, não tem nada a ver com louvor, mas tem. Eu acho que tem. De repente veio do céu um som. Não está escrito que veio um som? Veio um som, irmão. Veio um som, sabe, um solo, sei lá como é que chama. Veio um som que veio do céu. É forte demais, né? De repente veio do céu um som. Aí esse som era como de um vento. Imagina, sonzeira que o anjo tirou nessa hora, né? Ele viu um som de e encheu a casa, toda a casa em que estavam assentados. Um vento, um som. E no 3 diz, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, igual na fogueira, né? Já ficou embeirado de fogueira, aquelas línguas de fogo assim que dá muitas vezes, foi isso que aconteceu. O vento trouxe essas línguas de fogo. Aí no 4, né, fala, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, veio um vento, mas foi um vento de bênção, irmão. Você tem que pôr no coração, por que eu vou temer? Os discípulos estavam no barco, estava o vento, estava o mar, a agitação, aquela confusão. Aí Jesus desceu, veio andando sobre a água e falou, não temais, sou eu. Aí Pedro fala que se és tu, que eu vá ter contigo sobre a água. Aí ele desce
tinha vento, tinha temporal, estava tudo do mesmo jeito, o cenário era o mesmo. Aí ele pisa e começa a andar. Por um instante ele não sentiu nada, só sentiu a presença de quem? É assim que a gente tem que andar, irmão. Está batendo vento, é vento de Deus, não quero nem saber, eu vou seguir aqui no meu propósito. Mas aí ele sentiu medo, e aí começou a ir para o fundo e clamou: Senhor, socorre-me. Então, eu tenho que não ser menino levado por vento de doutrina, eu tenho que ser assim, ter uma comunhão com Deus, um entendimento de que se tem vento, se tem mar, se tem luta, seja lá o que for, eu quero ser cheio da presença de Deus, eu não quero outra coisa. Que aí, não diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, a gente salta a muralha, né? A gente vence, não tem que deixar o medo, tem que seguir no vento de Deus. Lá no Efésios 4,14, diz então que todo vento de doutrina levava, né? E depois, no final, ele diz, pessoal, também, Efésios 4,14, que também esse vento de doutrina, ele também fazia assim, ó, todo vento de doutrina, pelo engano de homens, dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosa, com fraude, né? Eles violam os lacres, as coisas, e eles estão fraudando, né? São fraudulentos. Tome bastante cuidado, irmão, porque tem muita coisa hoje em dia acontecendo no meio do povo de Deus. E olha, tem gente indo assim, ó, achando que está se dando bem, e depois vai se descobrir que está se dando muito mal. Vento de doutrina de homens, e ele fala engano de homens fraudulentos. Homens que com fraude têm enganado. Não deixe ninguém tirar você do vento de Deus na sua vida, da direção de Deus. Vem muita proposta, irmão, para nós, para fazer isso, fazer aquilo, não deixe o seu lugar. Fique firme no seu propósito. Eu não vou deixar. Às vezes alguém até... Aí nós vamos entrar nessa parte. Pessoal, é meio pesado a partir de agora, assim, eu sei, mas faz necessário. Tome cuidado, que às vezes isso pode acontecer no nosso meio, inclusive, no meio do povo de Deus. Não só aqui na igreja, eu falo de uma forma geral. Muita gente tem sido levada pelo engano. Aí lá no capítulo 5 agora, de Efésios, capítulo 5... Eu não sei aí para vocês, ficou abafado, pessoal? Tá bom, hein? Tá tranquilo, então beleza. Capítulo 5. Pessoal, vou acelerar aqui que depois nós vamos orar, louvar até terminar, tá bom? Capítulo 5 e o versículo de número 11. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes fazer o quê? Pessoal, vamos lá, aqui é continuando, mas você pode dar um ponto aí e abrir uma outra ideia. Não se comunique com as obras infrutuosas das trevas. Se alguém vem com fraude, com seu vento de ideias, ele vem tentar me seduzir, ele vem tentar me mostrar por onde eu devo ir. O que eu devo fazer? Não me comunicar. Eu não devo me... O que é se comunicar? É isso aqui, ó. A pessoa fala, você ouve, e você responde, ela ouve, ela fala. Se comunicar. Corte toda comunicação que tenha fraude. Corte toda comunicação que seja vento para te tirar do propósito de Deus. Corte. Pessoal, é para cortar. Aqui, o conselho não é meu. O conselho é da palavra de Deus. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenar. Não se comunique.
não abra diálogo. Gênesis capítulo 3, ali foi aberto um diálogo, veja lá, ó. Vocês lembram qual foi o diálogo lá de Gênesis capítulo 3? Hã? A serpente era mais astuta, fraudulenta, malandramente, de todas as alimárias do campo, né? Aí, e que o Senhor Deus tinha feito, e que mais? Essa disse a mulher. Ela começou a se comunicar. Assim que o Senhor disse, né? Não comereis árvore. É assim que Deus disse. É. Acabou. Ou faz igual o João, ó. É assim que Deus disse? É. Tranquilo. É assim que Deus diz? Vai lá. 2. A mulher, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Comunicou. Então a serpente disse à mulher, não morrereis, porque Deus sabe. Só faltou falar aleluia, né? Deus manda te dizer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Até o capeta, quando fala, mostra que está no coração, né? Que ele queria ser como quem? Só o que ele fala, né? Tem jeito, né? Você fala 2 minutos com uma pessoa, já sai alguma coisa. Ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Os vossos olhos se abrirão, sereis como Deus. Aí 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Já caiu aqui porque a árvore não era boa para comer. Sabia? Você lê a criação, Deus fez as árvores boas para se comer. Essa não era, essa era do conhecimento do bem e do mal. Não era árvore para comer. Ele falou, vendo que era boa para comer, já estava ali enganada. É fraudulentamente, né? Você vê o engano com fraude? E agradável aos olhos, aí não sei. E árvore desejável para dar entendimento. Deus nunca falou isso. Tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então assim, se você entra num diálogo, aí o exemplo que nós temos, pessoal, que é o de Jesus, Mateus 4, você vê na tentação de Jesus, se você perceber, é bem semelhante, só que Jesus não se comunica, Jesus se mantém, ele não deixa a ideia do mal entrar nele, se comunicar é isso, né? Não, ele fica firme naquilo que ele já tinha com Deus. Cadê o Mateus 4? Chegando-se ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então o diabo não faz perguntas sobre o que Deus fala, ele só fala a respeito da fome de Jesus. Interessante, Eva estava com fome? Não, ao menos não fala, né? Eva estava com fome. Aqui o diabo viu. Em Eva não tinha nenhuma brecha. Ela não tinha fome. Ela era 100%, né? Total. Jesus está com fome. Aí no 4, ele diz... Ele, porém, respondendo, disse... É como se Jesus falasse assim, ó...
Deus disse que eu não devo comer desse fruto. E eu não vou comer. Ele não se comunica, ele firma naquilo que Deus fala. Para Eva, o diabo fala, é isso que Deus diz? E aí ele contraria. Jesus nem espera, ele já dá logo, fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acabou o assunto. Ele não tem comunicação. A gente não tem que ficar, irmão, o pastor Jaime falou hoje de João 11 alguma coisa, tirar a pedra, né? Lá de Lázaro. Ele falou, tirar a pedra. O pastor Jaime estava falando, eu estava assistindo agora antes do culto, ele fala assim, a gente não tem que ficar negociando com Deus, irmão, no nosso pensamento, porque Deus conhece até o pensamento, né? Você não tem que ficar negociando. Ah não, mas eu acho, será que isso aqui tem algum problema? Foi isso que Eva fez. Exatamente. O diabo falou, não tem problema. Ela falou, mesmo que fez. A gente não tem que se comunicar. O pastor Jaime não chega a falar isso, mas eu entendi isso. Eu não tenho que me comunicar, eu tenho que bater logo o pé na cabeça do Satanás e dizer, sai em nome de Jesus. Não tem que ficar me comunicando. Rapaz, ultimamente eu estou pensando o quê? Coisa boa? Nisso pensai. Tem louvor? Nisso pensai. Edifica? Nisso pensai. É negativo, é pecado, te tira da presença de Deus, te tira da obra, te tira da igreja, te afasta dos seus propósitos, não se comunique. Corta o mal pela raiz, pisa na cabeça. Já pensou que lindo que ia ser? A gente contando a história de Eva hoje. E a serpente, que era a mais astuta das animais do campo que o Senhor criou, disse para Eva, foi isso que Deus disse? Foi. Ainda fazia uma bolsa ainda com a pele dela, se desse para fazer, né? Olha a bolsa que eu fiz da serpente que tentou me atrapalhar. O problema é que a gente fica se comunicando, irmão. 1 aos Coríntios 6,14. Vamos lá. Eu até imagino um dia vocês pregando e fazendo a mesma coisa. Vocês vão fazer? Falando assim, falando na palavra. E disse a serpente. E a serpente disse, é isso que Deus disse? É. Boa noite. 6,14, Coríntios. Eu falei primeira ou segunda? Mas é segunda. Desculpa aí. É só pôr um tracinho assim do lado. 2 aos Coríntios 6,14. Pessoal, o Espírito Santo for tocando o seu coração, daqui um pouco eu vou levantar uma oferta para você fazer com amor na casa de Deus. É a última oferta do mês, né? Tem que ser antes da meia-noite, inclusive. Aí você fazer daqui a pouquinho, você fazer uma oferta de 100, de 50, de 20, 200, quem tiver o dízimo para entregar. Quem tem alguma coisa para fazer, irmão, você abre um aplicativo daqui a pouco. Você vê, estou pedindo já a oferta, antes de terminar a pregação. Para a gente fazer uma oferta final, que esse mês, pessoal, para a igreja, de uma forma geral, para o ministério, ele, assim, foi um mês bem apertado, tá bem? Aí vamos fazer aquela última do mês, né? Amém? Amém. Fazer com alegria. Esses duzentão que está aí na sua bolsa, você ajudar a obra de Deus, tá bem? Pessoal, no capítulo 6, versículo 14... 2 aos Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E a comunhão tem a luz? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então assim, pessoal. Quer ver? Esqueci o nome do trem. Essa bagunçaiada de transgênero com trans... Não, esse ainda é simples ainda. Como é o nome, Daniel? A gente falou aquele dia lá? Espera aí. Qual? Andrógeno. Eu estava vendo no... Acho que é National Geographic. É um desses canais. Olha que coisa, né? Eu estava vendo num desses canais
que a maioria deles agora está fazendo o mês do orgulho gay. Uma coisa é respeitar as pessoas, outra coisa é compactuar ou concordar com aquilo que elas fazem. Por exemplo, aqui, ontem eu estava jogando bola lá com os irmãos, eu até pedi, falei, eu não aguento mais ver tanta camisa do Corinthians aqui. Tinha acho que 8 com a camisa. Aí eu falei assim, não dá, eu não aguento mais. Então assim, brincadeiras à parte, eu posso amar as pessoas mesmo discordando delas numa situação. Claro que ali foi uma brincadeira e tudo, eu falo, sempre brinco, o pessoal brinca comigo, eu aceito numa boa, é questão, tudo dentro do respeito, né, no esporte. Então, se eu posso, sendo, nesse caso, irmão em Cristo, discordar, brincar, ou até mesmo falar, irmão, né? Por que eu não posso amar as pessoas e também discordar de um comportamento ou de uma ideia que elas têm? Posso, mas eles não aceitam, acham que é discriminação. Tudo bem, mas o que acontece? Aí todas as reportagens, todas as operações, todas as cirurgias, e o pessoal que votou no PT aí, respeito sua opinião, mas queria parabenizá-lo também, porque agora os transexuais também têm 2% agora das vagas nas faculdades e tudo, obrigatoriamente. Então eu queria parabenizar quem é de esquerda. Cada um tem uma opinião política, mas um crente ele tem que no mínimo raciocinar antes de fazer uma coisa. O pastor Jaime já tinha falado isso, ó. Você chegou a perceber, Gabi, que ele falando dos agora é PCD, né, que é o pessoa com deficiência, né, que antes era o PNE, né, portador, necessidades especiais, aí mudou agora, é PCD. Aí o pastor Jaime falou assim, ei pessoal, abra os olhos, hein? Daqui um pouco vai ter cota para transexuais. Já tem. O presidente sancionou. Você é a favor, pastor? Eu não sou a favor praticamente de nenhuma, quanto mais dessa. Eu sou a favor no equilíbrio intelectual. Eu sou a favor assim, ó. Pessoas que estudaram em escola particular, que façam prova só com quem estudou em escola particular. Pessoas que estudaram em escola pública, façam prova só com quem estudou em escola pública. Porque você coloca na mesma sala o camarada que a vida inteira estudou em colégio particular e põe uma pessoa que ia para a escola porque tinha merenda. Isso é uma realidade ou não é, irmão? Não teve muitos casos assim? Você conheceu alguém assim, que ia para a escola porque tinha comida e em casa ele tinha tanta dificuldade? Eu vi muitos, irmão. Eu não cheguei aí por isso, mas já teve vezes de eu aproveitar para comer bem na escola porque em casa tinha pouco. Aí você vai e põe para fazer uma prova para ver quem vai tirar a melhor nota. Isso eu acho um desequilíbrio. Eu acho que tinha que pegar todos, independente se é hétero, homo, trans, balauê, sei lá o que, paranauê, e ziringuindum, balacumbaco. Não importa se é macumbeiro, se é evangélico, se é branco, se é negro, se é mameluco, cafuso, não. É capacidade da pessoa, mas aí tem que nivelar pela oportunidade que cada um teve. Um foi criado num ambiente onde ele teve um amparo muito maior, financeiro, né? E tudo, e ele pôde estudar em escolas melhores. Põe ele para fazer com quem estudou no mesmo ambiente. E põe os independente de cor, para mim, assim, é só uma opinião, tá? Fica tranquilo que eu não vou me candidatar. Se eu for eleito, né? Não vou me candidatar. Bem, agora já tem, irmão. Agora tem cota para isso. Absurdamente. Sistema público de saúde atende esse tipo de necessidade cirúrgica. Quando não atende, teve uma senhora, quando eu fui pastor em Poá, pensa numa tristeza que eu tive, foi nesse dia.
Ela tinha problema nos rins. E ela não era tão, assim, era uma jovem senhora, teve problema nos rins. O marido dela era um cabeça de baga, tudo, só Deus. Aí, ela veio a falecer, mas com Cristo. Faleceu com Cristo, tudo. Eu fiz o velório dela até. No dia do velório, eu estava lá, foi ali em Poá. Eu estava lá no velório, aí o marido dela chegou. Aí ele veio e tal, falou, pastor, obrigado por ter vindo. Eu falei, beleza. Ele falou, pastor, sabe quem que me ligou hoje? Não. Ele falou, o pessoal do hospital. Eu falei, para quê? Falaram que o transplante do rim dela agora está liberado. Que tristeza, irmão. Nunca eu esqueci isso. No dia do velório dela. Quer dizer, aí, né, uma inclinação de governo que libera esse tipo de coisa que é caríssimo, enquanto a população que 2 dias, 3 dias antes que tivesse feito, ela não teria morrido, irmão. Claro, não vou questionar os caminhos de Deus, que ela está com Cristo, ela é uma serva de Deus, uma irmãzinha, mas olha que ponto que chega no governo, um desgoverno na verdade, né? É triste demais. Perdoe que eu entendo nessa parte assim, irmão, só não saindo totalmente, né, aqui da mensagem, mas nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Nós estamos vivendo tempos que a tendência é cada vez as coisas piorarem. Hoje tem, olha, estou falando de ventos fraudulentos de homens, né, que com astúcia enganam as pessoas. Existe uma pastora que foi da Assembleia de Deus e já saiu há muito tempo, chama Lana Holder. Essa senhora fundou a igreja gay. Ela é pastora na igreja gay. Casada com outra mulher. Pastor, você ama essas pessoas em Cristo? Pode ter certeza. Com certeza, amo. Mas a igreja dela é assim, ó. De quê? De gays. E eles estão convictos que eles não precisam mudar esse comportamento. Percebe a diferença de amar e aprovar o que fazem? Ah, mas se não faz isso, eles não estariam lá. Mas de repente, se eles não estivessem lá, ao menos teriam consciência de que precisam mudar. Não dá para servir a Deus e o pecado ao mesmo tempo. Nós estamos vendo isso, irmão. Eu fico feliz, irmão, quando eu vejo aqui os nossos jovens. A Gabi não é mais tão jovem assim, né? Mas foi só para te acordar. Tô brincando. Não, eu falo assim, você está com 21, né? 21. É jovem, né, irmãos? Eu falo assim, de uma forma geral. Falei a Gabi, porque ela já está mais tempo aqui assim, né? Sendo jovem, né? Com 21, vai casar em novembro, tudo. Eu falo assim, eu fico feliz de ver o crescimento dos nossos jovens espiritualmente. Ainda tem alguns que parece que tem borboleta na hora do culto, fica assim, né? Pode entrar, casa é sua. Tem, distraído, tem, irmão. Isso aí, como eu disse, eu não vou excomungar ninguém da igreja. Tem uns velhos de guerra que faz igual, quanto mais nosso jovem, eu vou ter paciência. Vocês vão crescer. Mas eu fico feliz quando eu vejo um jovem crescendo, quando eu vejo um irmão crescendo. Sabe? Estava vindo. Eu não lembro qual dia que foi, Ana, que a gente estava ouvindo. Talvez você que a gente ouviu a Gabi falando. É, muito bem, a conta, Bradesco, agência 3378, não sei o que e tal. Rapaz, mas falou assim, a dicção boa, falou firme. Falei, ó. Que ela falou para mim um dia que o pastor Jaime
ia ter alguma coisa, falou assim, Gabi, se eu não chegar, você continua aí. Ela falou que gelou até a ponta do dedo, do pé. Falei, meu Deus e tal. E aí eu vi ela falando assim, soltando, claro, com todo temor e tremor, mas já tá assim, tá avançando, né? Não pode ficar parado, né? E outros mais, irmão, aqui assim você vê, estão crescendo. Eu peguei a Gabi assim para falar, ela já é jovem, mas já está há mais tempo nessa juventude servindo a Deus e está dando passos adiante. Eu creio que vai dar muito. Aliás, tem muita terra para conquistar ainda, né? Muita mesmo pela frente, né? E eu fico feliz, irmão. Mas quem ficar preso, quem balançar com esses ventos, vão tentar entrar na sua mente. Se tentam entrar na nossa, os mais velhos, que somos chamados de cabeça dura, que, né? Difícil as coisas entrar na nossa cabeça assim. Só se for o Espírito Santo, irmão. Que vem alguém querer falar, não sei o que, fala, não, amigo, aqui não. Vacinado já no sangue de Jesus ainda, aqui na veia. Né? De vez em quando você vê um outro sendo levado nesse vento. Os nossos jovens, vocês têm que ser assim, ó, radicais, islã, crente islã, homem bomba. Não, mas bomba aqui, ó, veio falar ser Bíblia, falando não sei o que, Bíblia, não sei o que, não tem comunicação com as obras infrutuosas das trevas, é serpente, era serpente, agora não é serpente, não, agora é gente, não usa mais a boca da serpente, essa aí já ficou batida, agora usa a boca de gente, pessoa vem com a palavra de pecado, ser Bíblia, vem querer te desanimar, Bíblia. Ah, você... Bíblia. Que conversa. Ah, mas Deus ama todos do jeito que é. Ama e dá oportunidade para que mudem. Lembra que nós vimos aqui? Que nós éramos ainda... andávamos ainda nos pecados e nas ofensas quando Deus nos amou e na sua misericórdia Ele nos chamou, e nós aceitamos, não ficamos lá. Ah, Deus é misericórdia, eu vou continuar aqui. Negativo, saiu, foi correndo. Eu quero essa graça, esse dom de Deus, essa bondade merecida de Deus. E viemos. Quem ficar balançando nesses ventos, se comunicou com as obras das trevas, já era ele. Comunicou, já era. Bateu aqui, mas será que... Pronto, contaminou. Tem que dar-se um checkmate, sabe? Tem que falar, não, eu não, ponto final, não vou me comunicar, porque diz aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a injustiça com a justiça, e que comunhão a luz com as trevas. Versículo 15, que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Aleluia. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão? Aleluia, né? Lê o 17 como se você estivesse falando com alguém que quer levar você para o pecado. Você guarda isso aí, ó. Sair do meio deles. Deus diz. Não tem que ficar, tem que sair do meio. Começou conversa de pecado. Está assistindo TV, está passando coisa errada. Olha, uma bênção é negócio de controle. Não dá nem tempo do capeta te tentar para você, vou lá trocar. Não, você daqui, você já sai, Satanás. Você já manda embora. Sai. E põe uma nossa TV de preferência. Sai, capeta, e manda embora. Eu fiquei assistindo esse negócio dos genômanos da saída, qual é o nome? Andrógenos.
Eu fiquei assistindo. Falei, eu quero saber que negócio que é esse de andrógeno. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, não é questão de saúde não, é opção. Não é, se é uma questão de saúde, a pessoa tem que passar a cirurgia. Não, eu sou assim, mas quero ser assado. E vai ser assado mesmo se continuar assim. Não se comunique. Sair do meio deles. E se for crente? Ficar aí no meio deles? Sair do meio deles. É o capítulo 5 que fala isso. De 2 aos Coríntios. Que fala, aí acabou, tá, pessoal? Vocês já prepararam a oferta, já? Prepara aí. Capítulo 5, ó. De 2 aos Coríntios. Deixa eu só pegar o versículo aqui. Capítulo 5, é mais no provém de Deus. Alguém dizendo-se irmãos, é aqui, não é? Achou? Rapidinho, pessoal, que já está na hora de terminar. Qual é o primeiro? Pelo que sabemos, tabernáculo de Deus. Rapidinho, pessoal, já vou pegar aqui. Não, eu acho que é primeiro. Não, o 5:11, ele fala assim, saber... Não, 1 aos Coríntios. Primeira. Eu estou vendo segunda. Ô, irmãos, me ajuda aí. Isso, 5:11, mas é 1 aos... Eu estava olhando 5:11 e falei, ué, estava aqui? 5:11. Pessoal, capítulo 5, aí ele fala assim, ó, no versículo 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que ele diz que é irmão, mas ele é devasso. Que mais? Avarento. Ele diz que é irmão, mas ele é devasso e avarento. Mas é o que também? Idólatra. E é o que? Gosta de ficar falando mal. Hoje um pastor, muito meu amigo, de outro estado, ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou, pastor Sérgio, eu estou numa situação aqui, eu não sei o que fazer. E ele é o braço direito do líder lá. Aí ele falou assim, estou numa situação que eu não sei o que fazer. Não sei se eu converso com o pastor, com a liderança, ou se eu fico quieto. Aí a gente tem uma amizade, ele me mandou mensagem. Aí ele falou assim, ouça esse áudio, pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Aí no áudio, uma senhora obreira mandou um áudio para um outro pastor, falando para esse pastor, cuidado, hein, irmão? Falando assim para o outro pastor, pastor, tomara que seja o senhor que vai vir para cá, para a igreja dela, que ela é obreira, tomara, porque aqui a igreja é muito fria. Essa pastora é uma pastora lá, a pastora aqui, desculpa, assim, não estou falando mal não, mas o senhor é um homem assim, cheio do Espírito Santo, ela está devagar, a igreja está vazia, oração de libertação ela nem sabe fazer. Aí esse pastor ficou entre a cruz e o punhal, né? Ele falou, pastor, e agora? O que eu faço? Eu falei, o que você faz, irmão? Quer pegar o cão pela orelha, se intrometa em questão alheia, a Bíblia diz. Só ora, irmão. Eu falei, nem mexe com isso, deleta o áudio e esquece aí. Fala nada, deixa o Espírito Santo tocar o seu líder e tomara que o Espírito Santo toque essa senhora, porque... No mínimo, ela não é uma pessoa de confiança. E o pastor que recebeu o áudio dela, eu estou até preocupado com ele, porque ela exaltou ele assim de uma maneira... Não, que o senhor é um homem cheio de espírito, o senhor tem oração forte, o senhor tem... Que se ele não tomar cuidado, o demônio que está nela entra nele.
Não, ele na verdade deveria ter repreendido ela na cara. Falei, minha irmã, a senhora nunca falar isso de um servo de Deus e tal, e já bloqueava. Não, irmã, está amarrado em nome de Jesus. Agora ela é o Espírito Santo, agora não precisa mais do Espírito Santo da igreja, deixa a irmã dirigir. Quem vai ir para lá nunca se intrometa nessas coisas, irmão. Eu acho bonito quando o pastor Jaime fala como que ele ora pelo missionário. O pastor Jaime é um homem inteligente, irmão. E vivido assim na obra de Deus, né? Ele fala, quando ele ora pelo missionário, ele fala, Senhor, ele é teu servo, dê a ele toda a direção que ele precisa. Até para orar pelo pastor, você tem que ter temor, irmão. A mulher foi, descascou o pastor ainda, bobear, é até a pastora que deve ter ajudado ela, irmão. E falar, e não se faz isso. Às vezes a pastora, no caso lá, eu não conheço, mas às vezes ela está num momento difícil, irmão, precisando até de oração, de ajuda, de gente, não, pastora, vamos lá, a senhora é uma bênção e tal. Ah, não, ele descascou e pediu para todo outro. Aí depois, como o pastor Jaime falou hoje na pregação, ele falou assim, o mesmo demônio que traz essas coisas, traz outros problemas. O mesmo demônio que faz a pessoa ter prazer na iniquidade, é o demônio que faz depois a pessoa sofrer na mão dele também. É o mesmo. Tem que tirar. Se afaste, irmão. Tudo que for para te tirar da presença de Deus ou te atrapalhar. No final, ele falou que roubador, não sei o que, tal, diz que é irmão, avarento, maldizente, com o tal nem comais. Ele falou assim, não se comunique com as obras das trevas. Amém, pessoal? Pessoal, convidei vocês para essa reunião, para uma reunião não de meninos, mas de homens e mulheres de Deus, para a gente ter um crescimento aqui, dividir um pouquinho com vocês, né? Esse pão aí, e glória a Deus, que Deus abençoe. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Só fazer uma breve oração. Senhor, obrigado, meu Pai. Estamos já adentrando aqui nos 25 minutos finais da